Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Olha, estou aqui na manhã desta quinta-feira, na casa da dona Aurelina. Ela me convidou para estar vindo aqui para a gente estar reestabelecendo a verdade. Ela está aí no nosso grupo de notícias e ontem aconteceu aí o fato de informações desencontradas, né? Segundo aí o vereador Everton Machado, ele que é vereador, ele acabou dizendo que a gente propaga fake news, que a gente só faz fake news, quer ser político, isso e aquilo, e que a gente quer dar ibope, né? Mas não é, a história não é bem assim. Então estou aqui com a dona Aurelina. Dona Aurelina, tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Olha, eu queria ver como que ficava, porque a dona da casa, quem tá morando lá na casa é a dona Edinalva e eu sou a dona Aurelina. Sou dona da casinha lá embaixo. E ela veio aqui em casa, ela e o seu Adão veio de muleta e trouxeram eles aqui para mim, ver se eu alugava a casa para eles, que o barracão já estava descoberto a metade, já estava quase, eu acho, no quarto, e estava chovendo. E ela veio aqui pedindo socorro para mim se eu não alugava a casinha para ela, que ela estava precisando porque eles estavam desteiando a casa dela e não tinha para onde ela ir. E aquela casinha minha estava desocupada, que meu filho tinha saído de lá já, e eu falei para ela que eu não poderia arrumar, porque eu ia arrumar a casa, e ela pediu, chorando para mim fazer um favor, para mim ajudar ela, que o marido dela não podia ficar tomando friagem. Então, para o pessoal entender o que a gente está falando aqui nessa matéria, faz aí cerca de 3 meses que o Everton, né, que é vereador, também funcionário aí do município de Congonhas, esteve com funcionários também da prefeitura e a assistente social, segundo o que ele relata aí também no nosso grupo de notícias, ele dizendo que esteve lá para tirar o pessoal lá da casa, não é verdade? Aconteceu isso mesmo, eles tiraram o pessoal lá da escola, né, onde funcionava a escola, que estava abandonada, mas que a família, né, da dona Dinalva e também o saudoso, agora o Negão, que também morava lá, e eles tiraram eles da casa, isso que ela falou para a senhora ou não? Ela falou para mim que já tava, as coisas dela já estavam arrumadas, mas que o seu Adão estava deitado e aí já estava desteiando a casa. E daí para mim arrumar para ela lá, para ela poder ficar, porque eles falaram para ela que ia pagar para ela o aluguel, para ela, um aluguel. E ela veio falar para mim que eu não merecia de estar esperando eles pagar o aluguel, que ela ia pagar o aluguel para mim e para ficar lá dentro da minha casa, porque senão eu não alugaria. Eu falei, não, eu alugo para você, sim. Aí ela falou assim, se a senhora quiser cobrar deles, se a senhora cobra, porque eu não tenho não tenho dinheiro para pagar. Daí eu fiz um precinho para ela ficar lá. E ela pegou no mesmo dia, ela chegou lá de manhã, ela veio aqui cedo, ela chegou lá de manhã e chamou umas pessoas lá e tiraram as coisinhas deles e punharam lá. Depois que eu cheguei lá, que eu falei pra ela que mais tarde eu ia, cheguei lá, ela tava arrumando as coisinhas dentro da casa dela. E arrumando e disse que já tinha jogado uma água lá e já tava morando lá dentro da casa. Mas foi questão foi de horas, porque foi no dia. E daí ela tá lá até agora, mas e tava esperando eles pagar o aluguel para ela ou aqui ou em outro lugar. E por fim ninguém perguntou nada, ninguém foi lá, ninguém falou nada para ela. E ela tava muito sentida, porque ela falou assim que eles não respeitaram o seu Adão, que o seu Adão tava doente e foram lá desteiar a casa. Aí disse que era a ordem do Renato, para desmanchar lá, que eles não poderiam fazer nada. E daí eu falei pra ela, fica aqui na minha casa, fica aí na casa aí, até ver o que vai resolver. E daí agora eu não sei o que vai acontecer, porque uns falam que é fake news, que outros falam que é mentira, então é mentira de quem? Porque ela veio aqui em casa, ela falou pra mim, eu tô dentro da minha casa lá e eu sei o que eles passaram. Porque assim que ela ponhou as coisinhas dentro da casa que eu não pude antes, eu tô lá toda semana, tô lá na casa lá pra ver, e ela só reclamava. E daí, o que nós vamos fazer? Tem que fazer alguma coisa, porque a coitada também, porque tem problema, agora vai ter que ficar
dessa situação? Ela veio em casa falar para mim que não tinha saído ainda o dinheiro dela, que era para mim ajudar ela, esperar um pouco até ela receber, que ela pagava. E eu falei, não, pode ficar tranquila, não esquenta a cabeça não. E antes do Adão morrer também, no domingo, eu fui lá, conversei com ele, e ele falou assim que não era justo ele estar numa situação daquela, que ninguém tinha dó dele, ninguém fazia nada. Olha lá, dona Pretinha falou pra mim, como que tá lá o barracão lá? Tudo desteiado lá, como que a gente vai ficar numa situação dessa? Daí a gente saiu de lá e veio pra cá, porque não tinha outro lugar pra onde que nós ia. Então a gente vê os relatos, quer dizer então que no mesmo dia que eles passaram essa informação, falando que eles têm um projeto lá dizem que é um posto de saúde que eles vão estar fazendo nesse prédio, que até agora, passado aí 3 meses, ainda nada foi feito, só foi feito o destelhamento para tirar eles lá da casa, mas até agora nada foi resolvido. Mas então, a informação que a dona Dinalva passou para a senhora que eles saiu corrido de lá, né? Foi, sim, pelo jeito que ela contou para mim, e eu fui lá ver, foi saindo de lá, carregando as coisas, punhando para dentro da minha casa, e tava de chuva. Entendi. Então, tá aí, né, a informação. Falaram aí de aluguel social, parece que a assistente social esteve por lá, mas que até o momento a senhora está recebendo esse aluguel da própria família, né, da própria Dinalva, e não do município. Não, do município não, é dela, coitada, ela tá pagando, dando os pulos dela e tá pagando. E a senhora fez um contrato no papel ou foi não, só acordado de boca? Não, eu não fiz porque eu confio nela, porque eu conheço desde criancinha. Desde menininha pequena, eu conheço ela. Eu morava na fazenda do Tosi, eles moravam lá no Marabá. A gente vinha de lá pra cá, alcançava eles na estrada, vinha de a pé de lá pra cá. E então conheci o pai, mãe, vó, tio, tia, tudo dela eu conheço. Então, o Alexandre, o seu filho, também ele está aqui, né, fazendo um trabalho aqui para a senhora. Eu gostaria que ele viesse aqui também para conversar com o pessoal, porque lá, além da família da Dinalva, morava também o Negão, que infelizmente veio a óbito na madrugada de ontem e que só foram buscar o corpo no período da tarde. Então, eu gostaria de saber do Alexandre o que ele falou com o senhor em vida na época que ele estava morando lá, o que ele falou, o que aconteceu. Você que está por dentro da história, você conversou com ele, o que foi falado nesse dia? Bom dia. Então, desde quando eu morava lá, daí ia um pessoal lá e falavam que iam ter que desocupar lá a escola, né, que acho que era da prefeitura, alguma coisa assim. Muitas vezes lá ia o pessoal que ia lá dizendo que era o Renato que tinha, né, pedido para desocupar. Muitos carros lá, muitas pessoas foram naquele lugar. E quando eu perguntava para eles assim, eles diziam que ia desocupar, mas que iam pagar um aluguel ou eles não iam sair enquanto não arrumasse uma casa para eles, algum lugar assim para eles ficar. Até o Negão, né, que faleceu agora, o Adão também já falecido, eles falavam assim que o pessoal ia lá e fazia promessas para eles de pagar o aluguel ou de arrumar um lugar para eles morar. Enquanto eles não fizessem isso, eles não iam sair dali. E logo antes, um pouquinho antes de eu mudar de lá para Congonhas, que eu morava lá numa dessas casas, aí eu perguntei para eles como que tava, que pé que tava, e falou que não, que ia sair tudo certinho, que já dava, que já tava tudo certo. Só que daí, quando eu mudei de lá para Congonhas aqui, um dia o Bruno, filho da dona Dinalva, ligou para mim e desesperado, falando para mim se a minha mãe alugava as casas lá e tal. E daí eu liguei para minha mãe para perguntar para ela se ela ia alugar lá, como que ia fazer. E já tinha muita gente na frente. Daí eu fui lá ver e vi a situação lá, que a situação deles estava muito ruim. O Adão, já há quanto tempo eu acompanhava direto ali, ele reclamando, ele tudo quebrado na cama, tinha que descer a escada, o banheiro lá, uma situação precária. E daí o dia que eu fui lá, tava chovendo, tava um dia meio chuvosinho, e já estavam destelhado quase tudo lá já. Aí eu até perguntei para eles assim, mas eu vou falar com a minha mãe, mas aonde vocês estão aonde? Ah, nós estamos ali ainda. E já estavam destelhando tudo e tava chovendo.
Aí eu liguei desesperado pra minha mãe, e a minha mãe, não, mas alguém falou de ligar e o pessoal lá tem especial e alguma coisa assim. Eu falei, mãe, mas como que você vai alugar pra outras pessoas e o pessoal lá na chuva, lá passando dificuldade lá, o Adão daquele jeito lá. Daí minha mãe se compadeceu também, a gente foi tudo lá junto lá e conseguimos alugar lá para eles lá, para acomodar eles lá pela situação deles. Mas só que daí eles falaram que a prefeitura, ou não sei quem, que iam pagar para eles o aluguel. Só que não foi bem assim, a dona Dinal pediu pelo amor de Deus para mim, que era para mim alugar, não era para alugar para ninguém, que era para alugar para ela, que a situação deles ali estava muito crítica, que se eles não pagassem, ela ia dar um jeito de pagar, e como está sendo até hoje, acho que faz 3 meses que eles estão morando lá, e ela tá dando os pulos e pagando o aluguel certinho, até adiantado, e não tiveram nenhum suporte de nada, não tá tendo suporte de nada até agora, eu não vi ninguém ir lá e falar para eles que iam pagar o aluguel, e eles estão na situação, acho que eles estão vivendo o quê? Com salário mínimo, o pessoal todo lá na casa. Então, mas o que o senhor sabe a respeito dessa questão? A retirada deles lá, na verdade, foi uma retirada forçada ou eles saíram por conta? Não, eles não saíram por conta, não. Isso aí eu posso falar e afirmar que eles não saíram por conta não, porque o dia que eu fui lá tava até chovendo e eles estavam lá dentro ainda. Como que eles queriam sair de lá? Para onde eles iam? Daí vocês ajudaram eles. Isso, exatamente, porque eles me procuraram ali, pediram pelo amor de Deus, eu contatei a minha mãe e falei para minha mãe, tem que arrumar uma casa para eles ficar onde eles iam ficar. Então, se eles não tinham nem para onde ir, como que eles saíram de vontade própria? Então, Eles iam sair de lá e iam invadir a minha casa, a casa da minha mãe? Pois é, como eu falo para você, essa história aí, ela está mal contada pela versão aí do vereador, que também é funcionário público e que ele estava lá no dia fazendo esse destelhamento. O que eu fico triste, chateado, é ele como um cidadão, né, como um vereador, um político, ele deveria ser o primeiro a estar intercedendo ali pela comunidade, né, pela família, que não tinha para onde ir. Ele fala que não, que a família quis sair por espontânea vontade, mas pelo que a gente percebe aí nos seus comentários e até mesmo da família, né, das pessoas próximas aí, falam que eles saíram porque foram forçados, porque olha, o que é interessante também, falaram que tem um projeto para fazer ali um posto de saúde, mas e aí? Foi destelhado, mas até passaram-se 3 meses e até agora não mexeram nenhum tijolo lá, né? Verdade. Inclusive aquela casa de velório ali do lado da academia ali, que eles falaram que ia ser uma casa de velório, até hoje não foi ocupado por nada, não foi feito nada lá. Só destruiu o que tinha lá e construiu aquele barracão lá e ficou daquele jeito, entendeu? Então eu acho assim que os órgãos públicos aqui da cidade de Congonhas deviam dar um suporte para esse pessoal lá. Devia dar uma atenção mais especial para eles, porque eu falo assim por mim, que quando eu morava lá, eu levei um ferimento por arma branca lá e fiquei muito mal lá, fiquei quase ano lá e ninguém foi lá e para ver como que tava e para me ajudar a minha família, para fazer alguma coisa por mim. Então eu acho que é muito carente nessa área, nessa parte. Eu me compadeci pelo seguinte, porque eu sofri nessa época, então eu imaginei o sofrimento que eles estavam passando lá também. Aí o Adão veio falecer, daí complicou mais a situação deles, né? Que agora estão sozinhos, porque o Adão ali, ele tomava uns golinhos, mas ele fazia tudo ali, como a dona Dinalva mesmo falou, que ele cuidava de tudo. Agora, recentemente, o Adelino lá também faleceu e numa situação precária, então eu acho que os órgãos públicos aí deviam dar uma assistência melhor pro pessoal. Muito bem, então tá aí, você ouviu aqui a nossa conversa aqui com a dona Aurelina e também com seu filho aqui, o Alexandre. Então nós temos aí o compromisso com a verdade, trazendo para você o que realmente aconteceu de fato, tá bom? Muito obrigado a todos aí que estão nos acompanhando.